Disfunção erétil. Por que está acontecendo isso? Primeiro vídeo aqui no canal, no YouTube, primeiro vídeo assim, ó, na horizontal. Sou acostumada a gravar muitos vídeos na vertical. Espero que vocês gostem. Eu escolhi como tema a disfunção erétil por ter um tema que eu atendo todos os dias. Uma pergunta que eu recebo muito no consultório, que é: doutora, por que isso está acontecendo comigo? Então, primeiramente, vamos falar o que é a disfunção erétil. Disfunção erétil é a incapacidade de ter ou manter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual satisfatória com penetração. Por quê? A gente sabe que o sexo, né, não é só penetração. A disfunção erétil é isso. Sabe quando fica meia bomba ou não consegue? Às vezes a disfunção erétil pode se manifestar primeiramente como uma ereção mais fraca. Consegue, mas ou tem que se concentrar muito para ter aquela relação, tem que ter muito estímulo, ou fica borrachudo e às vezes perde. Então isso é a disfunção erétil que chateia tanto os homens. Muitos homens ficam chateadíssimos porque eles pensam: poxa, isso só acontece comigo. Quando os homens conversam sobre isso, geralmente é pra falar de sucesso, né? Falar que tá só arrasando, ninguém conta quando uma coisa assim está acontecendo. E na verdade não é bem assim. Muitos homens podem passar por isso e a gente sabe que conforme a idade vai avançando, a chance disso acontecer, ela vai acabar sendo maior. Então, conforme a idade vai aumentando, depois dos 40 anos, até 40% dos homens pode ter algum grau de disfunção erétil, com 50% e assim até 70%, 80% pode já ter algum grau de disfunção erétil. E em algumas situações essa disfunção erétil pode acabar sendo mais grave, que é aquela disfunção que o homem não consegue mais ver o pênis ereto, não fica nem meia bomba, nem... Então, nessas situações já exige um tratamento mais agressivo. E nesse vídeo eu não quero falar sobre os tratamentos, eu vou fazer outros vídeos falando sobre tratamentos da disfunção erétil. Eu quero falar o que pode causar uma disfunção erétil, por que isso acontece. Então, para ter uma boa ereção, precisa que a parte vascular esteja saudável, né? Então o sangue tem que chegar no pênis com alta pressão. O tecido do pênis, o tecido cavernoso, que é o principal tecido erétil, ele está sempre contraído e ele precisa se relaxar para que entre sangue, uma quantidade grande de sangue ali com alta pressão, e esse tecido cavernoso tem que estar saudável para que mantenha o sangue ali aprisionado durante a relação sexual. A parte neurológica também precisa estar bem saudável para que chegue ali os neurotransmissores que dão a ignição e mantém o pênis ereto. E também a parte hormonal é importantíssimo. Você sabe que homens com uma baixa testosterona vão ter, então já tô dando aqui, é um mecanismo complexo. Não é tão simples assim. É muito mais difícil para os homens do que para as mulheres. Mulheres que estão assistindo esse vídeo, valorizem a ereção dos seus homens, porque não é um mecanismo tão simples assim. E também, já que eu falei aqui de mulher, não cobrem seus homens, não digam que eles estão traindo, que eu escuto muitas histórias assim de homens que reclamam, que falam que as mulheres começam a ter uma desconfiança absurda quando eles começam a falhar. Começam a acusar de traição, ou acreditam que não são mais desejadas. Isso acontece muito e esses homens acabam me relatando essas coisas em consulta, né? Mas vamos lá. O que causa uma disfunção erétil? A principal causa vascular. Os vasos estão doentes. Ou o sangue não está chegando ali no pênis na pressão, numa quantidade suficiente, ou ele não está ficando ali, ou pode ser arteriogênica, que é um problema da artéria, ou venogênica, um problema lá do tecido cavernoso que não está mantendo aquele sangue dentro do pênis. E o que pode fazer com que tenha esse problema vascular? Hipertensão arterial, diabetes. Por quê? Porque vão fazendo uma lesão do endotélio, que é a parte de dentro da artéria. Então, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, a própria idade, né? O tecido vai desgastando, os vasos vão desgastando com a idade, então tudo isso pode fazer com que o homem tenha uma disfunção erétil do tipo vascular. Venogênica também vai ter os mesmos fatores de risco da arterial, então quando é a parte venosa, é a veia que está doente, é o corpo cavernoso que está doente, também é muito semelhantes, mas também ali a gente pode colocar fibrose peniana. O pênis passou por um priapismo, passou por algum problema que desenvolveu uma fibrose dentro do corpo cavernoso e essa fibrose impede que
esse corpo cavernoso atue de uma forma eficaz para manter o pênis ereto, para manter aquele sangue aprisionado ali dentro. Outra causa neurológica, que pode ser tanto do sistema nervoso central, como um AVC, uma doença de Parkinson, como pode ser lá dos nervinhos periféricos, como uma neuropatia diabética, ou um homem que retira a próstata, que vai fazer uma disfunção, também faz lesão ali dos nervos penianos, dos nervos periféricos, que mandam os neurotransmissores para ter a ereção. Terceira causa, hormonal, uma causa endocrinológica, que pode ser tanto uma diminuição dos níveis de testosterona, como pode ser uma disfunção da tireoide, um excesso de prolactina. Tudo isso pode afetar a ereção. Então, já falei de 3, vamos para a quarta. Medicamentos. Alguns medicamentos que vocês tomam podem afetar a ereção, só que isso tudo, por exemplo, medicamentos para hipertensão arterial, alguns medicamentos antidepressivos, alguns medicamentos antiandrogênicos, como finasterida, dutasterida. Mas antes de parar, suspender qualquer medicamento, você vai conversar com o seu profissional e nem sempre vai ser culpa do medicamento, tá? A gente sabe que muitas vezes a culpa não é do medicamento. Então, muitas vezes a pressão arterial, e aí você ser hipertenso ou ter outras condições pode piorar ainda mais a situação. Então, nesses casos, ou a gente pode substituir a medicação, se puder, ou suspender, se possível, ou até fazer o tratamento da disfunção e não parar com aquela medicação, que muitas vezes essa medicação pode ser importante para o seu tratamento. Outra causa de disfunção erétil são causas anatômicas. Um homem que tem um micropênis ou que tem uma curvatura peniana que impossibilita a penetração, uma doença de Peyronie ou uma curvatura congênita é também uma causa importante. E uma causa muito prevalente, que acontece muito e que pode afetar todas essas outras e está em conjunto, é uma disfunção erétil do tipo psicogênica. Um homem pode ter dificuldade de ter ereção por estar com muita ansiedade, por estar muito nervoso. Porque quando o homem está numa situação onde ele não está relaxado, onde ele está com muita preocupação ali com aquela relação, aquilo ativa o sistema dele simpático e começa a liberar muita adrenalina, noradrenalina, que vai lá e desliga a ereção. Então, essa questão psicológica também é muito importante e pode realmente prejudicar muito quem está sofrendo de disfunção, e às vezes tem uma disfunção orgânica e a questão psicológica só vem para atrapalhar e prejudicar ainda mais a situação. Então eu gostaria de pedir que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que gostariam de ter essa informação e me sigam, se inscrevam no meu canal, apoiem para que eu continue produzindo mais vídeos como esse. Deixem aqui seus comentários que eu vou responder um a um. Obrigada e tchau!